Oi, eu sou a Mirella. Oi, eu sou o Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa especial da Turminha em TVM! Salve Deus, a nação brasileira. Salve Deus, o meu país. Pelas ruas, pelos campos, vai com teu poder, Senhor, e transforme, Deus, minha nação. E liberte, Deus, minha nação. Salve Deus, a nação brasileira. Salve Deus, o meu país. Pelas ruas, pelos campos, vai com teu poder, Senhor, e transforme, Deus, minha nação. E liberte, Deus, minha nação. Brasil, existe um povo nesta terra que clama por ti, orando a Deus. Brasil, só no Senhor há esperança de um tempo de salvação. Brasil, existe um povo nesta terra que clama por ti, orando a Deus. Brasil, só no Senhor há esperança de um tempo de salvação. Em meu coração arde um amor. Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. Em meu coração arde um amor. Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. Brasil, existe um povo nessa terra que clama por ti, orando a Deus. Brasil, só no Senhor há esperança de um tempo de salvação. Brasil, existe um povo nessa terra que clama por ti, orando a Deus. Brasil, só no Senhor há esperança de um tempo de salvação. Brasil. Amanhã iremos comemorar a independência do Brasil, dia 7 de setembro. Vamos falar sobre orar pelo Brasil. É o nosso dever de cristão. Temos que orar pelos nossos governantes e nossa nação. Isso é patriotismo. O que é patriotismo? Patriotismo é amar a nossa pátria, ou seja, o país que nós vivemos e o nosso povo. A gente vive onde? A gente vive no Brasil e nós somos do povo brasileiro. Então, a gente pode de diversas formas amar a nossa pátria. Nós podemos amar a nossa pátria servindo às Forças Armadas, ou seja, servindo ao Exército, por exemplo, que cuida da defesa do nosso país. Mas também nós podemos amar a nossa pátria obedecendo às leis, ajudando as pessoas, ajudando os brasileiros aqui no Brasil e fora do Brasil também. Você se lembra do pastor João Batista que estava lá no Senegal? A gente pode ajudar ele financeiramente,
Mas o principal, Mirella, e crianças que estão aí, é a gente orar pelo Brasil, orar pelos nossos governantes, como diz a palavra de Deus. Você me ajuda aqui, Mirella, a ler esse versículo? Olha só. O meu povo quer se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Muito bem. Aqui, essa palavra de Deus nos diz que se a gente orar, ou seja, se a gente falar com Deus, não é, Mirella? Se a gente falar com Deus e pedir pela nossa nação, pedir pelo nosso povo, Ele pode nos escutar. Ele nos escuta e sara a nossa nação. Por isso, nós devemos sempre orar pelo Brasil e pelo nosso povo, para que Deus cure a nossa nação da Covid, da violência, das desigualdades sociais, trazendo mais amor e educação. A oração pelo Brasil é muito importante, não só agora, no dia 7 de setembro, mas sempre. Agora vamos ouvir uma história bíblica. Vamos assistir com atenção. Olá! Como é bom a gente se encontrar e com isso a gente chama Jesus para estar bem pertinho da gente. E como não pode faltar a nossa história de hoje, falando sobre o tema muito importante. Sabe qual é? Sobre a oração. E aí, você fala bastante com Jesus? Quando eu era criança, eu sempre tinha o costume, aprendi com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós, de sempre falar com Jesus. E a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era me ajoelhar na cama, ali ao lado da cama, e agradecer a Jesus pelo dia. Porque, pela noite que eu havia dormido, que Ele tinha me guardado. E a oração, quando a gente é criança, a gente fala de uma forma diferente nas orações. Quando a gente vai crescendo, a gente acha que precisamos usar tantas palavras diferentes e difíceis para poder falar com Jesus. Mas não precisa. Orar é conversar com Deus a cada momento. E nós poderíamos dividir a oração em 3 partes muito importantes. Sabe como? A primeira parte, eu daria o nome de adoração. O que é adoração para você? Você já ouviu essa palavra, não ouviu? Adorar é uma coisa tão linda, né? Onde nós podemos reconhecer na presença de Deus, quando eu me ajoelho para falar com Deus, eu estou adorando e reconhecendo a santidade de Deus, o quanto Ele é importante na minha vida. Sabe uma sugestão que eu tenho para você na hora dessa adoração importante? Que tal você cantar um hino em louvor a Deus, reconhecendo o Deus da criação? Seria muito legal e com isso você vai se sentir muito bem na presença de Deus. E Deus ficará muito feliz também com a tua conversa. Mas espera aí, será que orar é só pegar e falar, Senhor, eu te adoro, eu te louvo? Não, que tal você contar o que aconteceu durante o dia para Deus de uma forma de amigo para amigo? Vai ser muito legal. Outra sugestão que a gente pode dividir a nossa oração, depois de adorar, você pode fazer os seus pedidos. Opa, mas Deus já sabe tudo o que eu quero, Ele sabe tudo o que eu vou pedir, por que eu tenho que pedir? Sabe que Deus disse aos discípulos? Aliás, Jesus disse aos discípulos o seguinte, tudo que você pedir para o Deus que está lá no céu, o nosso Pai, Ele já sabe tudo o que você vai pedir. Mas é importante que você se sujeite, se humilhe em falar com o nosso Deus, pedir aquilo que você deseja, porque Ele está atento ouvindo os seus pedidos e com isso você também pode exercitar a sua fé. Quando pedimos, estamos
trabalhando a nossa fé. E depois de pedir, o que a gente pode fazer? Tchan, 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 tchan. Uma coisa importante que não pode faltar na nossa oração: agradecimento. Eu vou colocar aqui, agradecer. Eu posso agradecer de várias maneiras. Cantando, falando na oração. Posso louvar agradecendo a Deus pela natureza. Agradecendo também pelos pedidos que Ele irá atender, que eu já fiz os pedidos, não fiz? Só tem o seguinte: Deus atenderá os pedidos de acordo com o tempo dele e não de acordo com o meu tempo. E para isso, nós vamos exercitando a nossa fé, esperando no Senhor, e já podemos ser agradecidos porque Ele é o nosso Pai que cuida de cada um de nós. Além de ser o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, sabe cada coisinha da nossa vida. Ele sabe quando nós estamos alegres, quando estamos tristes, quando queremos alguma coisa. Então, faz uma coisinha, não esquece de falar com Ele todos os dias. Comece seu dia falando com Deus, agradecendo, pedindo o que você quiser. Peça o que você quiser e Ele estará ouvindo e pronto para te atender. E não esquece de louvá-lo a cada dia. Foi na oração
Nossa, Mirella, que história linda, não é mesmo? Que história maravilhosa. Como é bom saber que Deus ouve nossas orações. Por isso devemos orar pelo Brasil e pelos nossos governantes. Então, vamos orar agora? Vamos orar agora. Vamos abaixar as nossas cabeças que irei orar. Então vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil e que o Senhor continue sempre nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês também podem orar pelo Brasil, não podem, Mirella? Sim. Então, agora está acabando o nosso programa da Turminha IPVM!